Nós somos ciganos romenos e minha bisavó era uma curandeira. Quando morremos, não vamos a lugar nenhum. Ela dizia que não existe céu nem inferno, estamos simplesmente em toda parte. Sempre tive curiosidade sobre minhas raízes, mas foi num momento de desespero que mergulhei fundo na minha cultura. Eu estava no fundo do poço, o lugar mais sombrio que já conheci, e então senti algo. Uma presença pesada, sufocante, que me envolvia. Contei a ela que, ao fechar os olhos, via rostos assustadores. E ela respondeu: Meu Deus, Jen, eu também vejo. Sabíamos que tínhamos aberto uma porta. De repente, comecei a voar por um cômodo escuro e um arrepio percorreu o meu corpo. Vi uma criatura com feições demoníacas se aproximando e então percebi que estava vendo a mim mesma, minha filha e meu marido dormindo. Não conseguia me mexer. Estava deitada de costas quando algo ergueu minha cabeça e a pressionou contra o travesseiro. Era um espírito me atacando fisicamente. Nunca vou esquecer essa imagem. Hoje tenho o prazer de compartilhar minha história com vocês. Quando minha mãe faleceu, algo dentro de mim despertou do sono do novo era e me trouxe de volta a Jesus. Desde criança eu sabia quem ele era, mas nunca o conheci de verdade. Minha mãe falava dele o tempo todo, desde que eu era pequena. Mas por volta dos 7 ou 8 anos notei uma mudança nela. Começou a dizer que via coisas, ouvia vozes, falava de demônios e de Satanás. Na época, aquilo me assustava. Eu não entendia e hoje entendo. Meu pai e a família dele diziam que ela estava enlouquecendo, que a igreja a tinha deixado assim. Então, sempre que ela mencionava Jesus, eu me afastava. Achava que ela estava perdendo a cabeça. Minha mãe veio para os Estados Unidos sozinha aos 16 anos. Casou-se cedo, teve uma vida difícil, cheia de lutas. E ninguém a entendia. Quando tentava contar o que estava acontecendo, ninguém dava ouvidos. Ela só tinha a mim e minhas irmãs. Hoje, dois saber que nunca parei para escutá-la de verdade, para compreender o que ela passava. Em 2021, no dia do meu aniversário, ela foi internada com problemas respiratórios. Ficou mais de um mês no hospital, teve uma parada cardíaca e foi colocada em suporte de vida. Depois de 9 dias, decidimos desligar os aparelhos. Não queríamos que ela sofresse. Foi na véspera de Natal. Ela acordou, acenou para nós, mas à noite adormeceu. Minha mãe já não conseguia falar havia dias. Todos foram para casa, menos eu. Na manhã de Natal, o hospital ligou para minha irmã. A oxigenação dela estava caindo. Corremos para lá eu, minhas irmãs, meu pai e minha tia. Ela estava deitada, de olhos fechados. Fiquei ao seu lado, segurei sua mão e disse que a amava várias vezes. Vi seu último suspiro. Ergui seu braço e ele caiu sem vida. Beijei sua testa, estava fria. Foi um momento agridoce. Grata por ter estado lá, por ter segurado sua mão, por ter dito que a amava. Mas aquela imagem nunca vai sair da minha cabeça. Depois que ela se foi, mergulhei numa tristeza profunda, numa raiva que não tinha fim. E a maior parte dessa raiva era dirigida a Deus. Lembro de estar no carro, chorando, gritando com ele, porque minha mãe, porque deixou ela sofrer tanto, ela amava você, o louvava a vida inteira, porque permitiu que passasse por tanta dor, foi o período mais escuro da minha vida. Mas tem um detalhe que preciso contar. Naquela mesma noite de Natal, depois de sair do hospital, fiquei sozinha em casa. Meu marido e minha filha tinham ido para a casa da mãe dele. Exausta, adormeci no sofá, mas ainda meio consciente. Senti alguém se inclinar sobre mim como se estivesse me observando. Era uma presença reconfortante. Até hoje acredito que era minha mãe. Minhas irmãs e eu estávamos devastadas. Uma delas sugeriu que fôssemos a uma médium menos de um mês depois da morte de nossa mãe. Achamos que ela tinha se conectado com ela. Foi impressionante. Mas o que mais me marcou foi quando a médium disse: quando morremos, não vamos a lugar nenhum. Não existe céu nem inferno. Estamos em toda parte. No fim da sessão, ela ainda mencionou que tinha feito cursos para se tornar, algo que não chegou a terminar. Foi aí que tudo mudou. Aquilo que ela não havia concluído. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Se a morte não era um fim, se minha mãe ainda estava ali em algum lugar, eu precisava encontrá-la. E algo dentro de mim sussurrava que eu já carregava essa habilidade no sangue. Minha ancestralidade romena, as histórias da minha bisavó, a curandeira, a mulher que falava com os espíritos quando ninguém mais ousava. Talvez não fosse coincidência. Talvez fosse herança. Então, sem pensar duas vezes, mergulhei de cabeça. Comprei cursos online sobre mediunidade, devorando cada lição como se minha vida dependesse daquilo. Todas as noites, depois que minha família dormia, eu me sentava no escuro, concentrada, tentando abrir portas que talvez nunca devessem ter sido abertas. Não durou muito, algumas semanas, talvez, mas foi o suficiente, porque foi aí que as coisas começaram a acontecer. Eu já tinha ouvido a voz antes, claro. Naquela noite em que chorei sozinha na cama, quando um sussurro suave atravessou o silêncio, a mamãe está bem. Palavras que ainda me arrepiam, que ainda me fazem acreditar que de alguma forma ela esteve ali. Mas agora, depois dos cursos, depois de invocar forças que eu não entendia, o quarto não era mais o mesmo. Uma presença pesada e escura se deitou sobre mim enquanto eu tentava dormir. O
peso era tão real que me encolhi debaixo das cobertas, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Quando ousei olhar, já não estava mais lá, mas não parou por aí. Meu marido e eu tínhamos acabado de trocar o conjunto da cama, um colchão novo, uma base com inclinação e massagem. Na primeira noite, enquanto estávamos deitados, o móvel começou a tremer. Olhamos um para o outro, incrédulos. Deve ser o massagista, ele disse, tentando racionalizar, mas eu sabia. E quando demos a cama antiga para minha filha, que sempre teve medo de dormir sozinha, o mesmo começou a acontecer no quarto dela, sem massagista, sem explicação. Foi então que percebi não era coincidência, não era casa, não era cama, era algo maior. Contei para minha irmã mais velha, aquela que já havia nos alertado sobre os perigos de mexer com o desconhecido. Ela, que estava se aproximando de Jesus, ficou horrorizada. Vocês abriram uma porta, ela disse, e agora não sabem como fechá-la. Mas eu tinha aberto mais do que uma porta. Eu tinha escancarado janelas, arrombado portões, e as consequências estavam ali na minha frente. Naquela mesma noite, enquanto conversávamos ao telefone, minha irmã confessou: "Jen, quando fecho os olhos, vejo rostos assustadores." Eu também. Nós duas sabíamos que não era imaginação. Então, seguindo o conselho dela, peguei um frasco de azeite e comecei a ungir cada canto da casa. Rezei as orações que encontrei, pedindo proteção, pedindo para que aquilo fosse embora. Mas o mal já tinha se instalado. Uma noite, sonhei que estava em um quarto estranho com uma mulher segurando uma prancheta. "Você precisa assinar?" ela disse, me levando para outro cômodo tão escuro que eu mal conseguia enxergar. "Acenda a luz", pedi, tentando ver onde estava minha cama. Antes que ela respondesse, comecei a voar. Não era um sonho comum. Era real demais, vívido demais. Eu sorria, sentindo uma liberdade que nunca havia experimentado, como se estivesse flutuando em um êxtase que não pertencia a este mundo. Até que parei, e então vi um rosto demoníaco, disforme, se aproximando de mim com uma lentidão cruel. Gritei, mas nenhuma palavra saiu. Foi quando algo dentro de mim se lembrou das palavras da minha irmã. "Não, eu sirvo a Jesus." Repeti com toda a força que tinha: "Eu pertenço a Jesus." E de repente tudo desapareceu. Acordei paralisada. Meu corpo não respondia, como se estivesse preso entre dois mundos. Demorou 20 segundos ou uma eternidade até que eu conseguisse me mexer. E quando finalmente consegui, meu coração ainda batia descontrolado, como se tivesse corrido uma maratona. Mas o pior ainda estava por vir. As noites seguintes foram um pesadelo. A cama continuava tremendo, mas agora eu também era atacada fisicamente. Algo me segurava, me sufocava enquanto eu dormia. Uma noite, deitada de costas, senti uma força invisível levantar minha cabeça e esmagá-la contra o travesseiro, como se quisesse me afogar no próprio colchão. Não era mais só na minha mente. Era real, era violento. Então veio o sonho ou a visão, não sei dizer, que me deixou em pedaços. Eu estava em uma ponte antiga de madeira, alta, instável, balançando sobre um abismo sem fim. As montanhas ao redor eram cinzentas, mortas. O vento uivava, mas não havia ninguém além de mim. No meio da ponte, um buraco. Tentei pular, mas caí, e enquanto despencava, virei o rosto e o vi: Jesus. Pendurado na cruz, ensanguentado, a cabeça caída, e então alguém cortou seu braço. Vi o membro cair no vazio e foi como se meu coração parasse. Acordei com o corpo inteiro tremendo, a cama sacudindo violentamente, o peito apertado como se mãos invisíveis estivessem me esmagando. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Só conseguia sentir o terror cru e absoluto me consumindo por dentro, controle sobre o que saía da minha boca. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo e as palavras simplesmente fluíam, sílabas desconhecidas, mas carregadas de uma certeza que eu nunca havia sentido antes. Não era eu falando, era ele usando minha voz. E então veio o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia preencher cada canto do meu ser. Eu estava de joelhos, as mãos ainda erguidas, o rosto molhado de lágrimas que não eram mais de medo, mas de algo que eu só poderia descrever como alívio. Não era apenas a ausência do terror, era a presença de algo maior. Algo que me envolvia como um manto quente e seguro, como se alguém tivesse finalmente me tirado das trevas e me colocado sob a luz. Mas a batalha não tinha acabado. Naquela mesma noite, o incubus voltou. Desta vez não foi um aperto no peito ou uma sombra no canto do quarto. Foi pior. Eu estava deitada tentando dormir quando senti algo rastejar sobre mim. Não era um peso, era uma presença viscosa, como se dedos gelados estivessem se arrastando pela minha pele, subindo pelas minhas pernas, pelo meu torso, até que uma mão real, se fechou em torno da minha garganta. Eu não conseguia respirar, não conseguia gritar. Meus olhos se abriram e lá estava ele, uma figura encurvada sobre mim, o rosto distorcido em um sorriso que não era humano. Os dentes, aqueles dentes afiados, irregulares, brilhavam na escuridão, e os olhos eram buracos negros, vazios, mas cheios de uma fome que me fez estremecer até os ossos. Eu lutei, Deus, como lutei, mas era como tentar empurrar uma montanha. Minhas mãos atravessavam seu corpo como se ele fosse feito de fumaça, mas a pressão em minha garganta era real.
Tão real que eu podia sentir meus pulmões queimando, minha visão escurecendo nas bordas. E então, no momento em que achei que fosse desmaiar, ouvi uma voz, não uma voz, um rugido, um som que não pertencia a este mundo, que ecoou pelo quarto como um trovão, e a coisa sobre mim gritou. Foi um som que não deveria existir. Um som que fez meus ouvidos zumbirem, que fez meu corpo inteiro vibrar como se eu estivesse no epicentro de um terremoto. A criatura se contorceu, os dedos se afrouxaram e eu consegui puxar o ar, um suspiro rouco, doloroso, mas vivo. Eu me sentei, tossindo, os olhos ardendo, e vi a sombra se retorcer, se desfazer como fumaça soprada pelo vento, até que não restou nada além do eco daquele grito. No dia seguinte, liguei para Tiller. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar o número. Quando ele atendeu, não precisei explicar. Ele já sabia. Você tem mais camadas, ele disse, a voz calma, mas firme. Isso não vai parar até que todas sejam quebradas. E foi assim que voltei à igreja. Desta vez, não fui sozinha. Meu marido e minha filha estavam lá, os olhos arregalados, assustados, mas determinados. Pastor Mike nos recebeu com um sorriso que não escondia a gravidade do que estava por vir. Hoje não é só sobre você, ele disse. É sobre a sua família. O inimigo não ataca só uma pessoa, ele ataca a casa inteira. Eles me deitaram no chão, as mãos sobre mim, e começaram a orar. Não foi como as outras vezes. Desta vez, senti algo se mover dentro de mim. Não era pressão, era como se algo rasgasse, como se um tecido invisível estivesse sendo partido ao meio. Eu gritei. Não de dor, mas de libertação. Algo saiu de mim, algo escuro, espesso, que parecia se contorcer no ar antes de se dissipar. E então veio a paz. Uma paz que eu não conhecia. Nos dias que se seguiram, as coisas mudaram. Não foi da noite para o dia, não foi mágico, mas foi real. Os ataques diminuíram. As sombras no quarto não se moviam mais quando eu piscava. E pela primeira vez em anos eu dormi sem medo, sem pesadelos, sem mãos invisíveis me sufocando. Mas o mais importante não foi a ausência do mal, foi a presença dele. Eu sentia Deus em tudo agora, no cheiro do café pela manhã, no riso da minha filha, no jeito como a luz do sol batia no chão da cozinha. Era como se eu tivesse passado a vida inteira usando óculos embaçados e alguém finalmente os tivesse limpado. E o que eu via agora era lindo, não era perfeito. Ainda havia dias difíceis, momentos em que o medo voltava, em que eu me perguntava se tudo aquilo tinha sido real. Mas então eu fechava os olhos, respirava fundo e sentia ele ali. Sempre ali, e isso era o suficiente. E ali estava eu de joelhos outra vez, a língua solta em palavras que não eram minhas, mas que fluíam como um rio que eu não sabia que existia dentro de mim. E então, sem aviso, aquela palavra escapou dos meus lábios. Abba. Nunca tinha dito isso antes. Nunca tinha sentido o peso e a leveza daquela palavra ao mesmo tempo. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse chamando alguém que sempre esteve ali, mas que só agora eu conseguia enxergar. E ele respondeu, não com trovões ou vozes estrondosas, mas com uma certeza que me atravessou como fogo. Ninguém jamais vai te amar como eu te amo. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Toda a raiva que eu carregava, toda a incompreensão, toda a dor de não entender porque ele permitia que as coisas acontecessem, tudo isso começou a fazer sentido. Não porque ele me deu respostas prontas, mas porque ele me deu algo melhor, a sua presença. E naquela noite, no chão do meu quarto, eu orei por horas, como se cada palavra em línguas fosse um fio que me costurava de volta a ele. E então, no meio daquele silêncio cheio de som, eu pensei como eu queria que minha mãe soubesse, como eu queria que ela visse isso. E ele falou de novo. Ela sabe, ela está festejando no céu agora. Foi como se o chão se abrisse sob mim. Chorei como uma criança, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de gratidão. Gratidão por finalmente entender o que minha mãe tentou me dizer a vida inteira. Ela que passou os últimos dias me falando sobre corpos novos, sobre uma vida que não acaba, sobre um Deus que não nos abandona. Jen, eu vou ter um corpo novo, ela disse semanas antes de partir, e eu não entendi, não na época. Mas agora eu sabia, ela não estava falando de um milagre terreno, ela estava falando de eternidade. Deus me mostrou que eu precisei perder minha mãe para encontrá-lo. Que eu precisei daquele escuro, daquele desespero, daquela solidão que me sufocava, para finalmente estender as mãos e agarrar a única coisa que poderia me salvar, porque se eu não tivesse caído, se não tivesse sido quebrada, eu nunca teria olhado para cima. E ele estava ali o tempo todo, esperando que eu parasse de lutar contra a corrente e me deixasse ser carregada. Foi assim que entendi, as provações não são castigos, são convites. Deus não nos joga na escuridão para nos ver sofrer, Ele nos leva até lá para que, quando a luz aparecer, a gente saiba que ela é real, que ela é dele, e que nenhum ser humano, nenhuma solução, nenhum remédio ou conselho poderia ter feito por mim o que Ele fez, porque só o nome de Jesus tem poder, só Ele pode quebrar correntes. Só Ele pode transformar desespero em adoração, luto em esperança, morte em vida. E quando olho para trás, vejo que cada lágrima, cada noite em claro, cada momento em que achei que não ia aguentar, tudo isso foi parte do plano. Deus não nos dá fardos que não podemos carregar. Ele nos dá fardos para que a gente descubra que sozinhos não conseguimos. E então Ele se revela, forte, presente.
Inabalável? Então, se você está passando por algo assim agora, se está no meio da escuridão e não vê saída, eu te digo, respire. Deus não te abandonou. Ele está te preparando, está te moldando, está te transformando em um soldado, alguém que sabe lutar não com as próprias forças, mas com as dele. Porque as batalhas que enfrentamos não são para nos destruir, são para nos mostrar que somos mais fortes do que pensávamos e que no fim ele sempre vence. E quando você não conseguir mais andar, ele te carrega. Quando não conseguir mais ver, ele te guia. Quando não conseguir mais falar, ele fala por você. Porque ele vai à nossa frente, abrindo caminho. Ele nos segue, protegendo as nossas costas. Ele está ao nosso lado, segurando a nossa mão, e quando tudo parecer impossível, ele está ali dizendo: eu já venci, agora é a sua vez de acreditar. Por isso, hoje eu te convido a fechar os olhos e sentir, não o peso do que você está vivendo, mas a leveza de saber que você não está sozinho, que cada lágrima é uma oração que ele coleciona, que cada grito é uma canção que ele transforma em louvor, e que no fim a escuridão vai passar porque a luz já está aqui, e o nome dela é Jesus.